sobre os filhos de Deus, a prática da justiça, como se deve dar esmolas, como se deve orar, nosso Pai. Orações não têm poder quando nós falamos isso, sobre a oração e sobre a comunhão com Deus. Esses foram os tópicos que nós falamos ontem. Se você quiser ver depois, você vai assistir, porque tá salvo aqui no IGTV, tá salvo lá no YouTube. Então há essa possibilidade sim de que vocês venham a ver o teor dessas lives. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre a oração dominical. O que é a oração dominical? É essa oração mesmo que nós todos conhecemos, do Pai Nosso. Nós vamos falar sobre a oração dominical, algumas condições para a oração, as instruções do Senhor para a oração. Qual livro ou Bíblia você usa? A minha Bíblia, gente, ela não tem mais capa direita, mas ela é a Bíblia do pregador. Ela é uma Bíblia própria para estudo. Por isso que normalmente eu passo tantos conceitos para vocês. Porque além de buscar aqui a fundo, ele vem trazendo todos os tópicos de estudo, que é algo muito bom para vocês estudarem. Eu ainda faço também o estudo aqui, ó, esse estudo, que é do Luiz Saião, que se chama Rota 66, que é um manual de apoio, né, dos comentários bíblicos, muito bom. Eu tenho todos os CDs e os livros. E hoje existe esse estudo bíblico em forma de aplicativo. Então, se você tiver interesse, é só você baixar. Ele chama Rota 66 da Transmundial. Se você não colocar Rota 66 e Transmundial, você não localiza. E aí ele é um aplicativo que dá para você ir fazendo esse estudo em sequência, é muito bom, porque o pastor Luiz Saião, ele passa pelas passagens e depois ele vem com as dúvidas, com as perguntas, com os questionamentos. É bacana, assim, porque se a gente for de fato pegar a Bíblia, ler e tentar extrair, entender, às vezes a gente até entende, mas às vezes não era aquilo que foi proposto, né, em termos de estudo mesmo daquela passagem. Então, para não correr esse risco do achismo, de ficar achando que uma coisa tá certa e na verdade não tá certa, eu acho esse estudo muito bom, dessa Bíblia e também do Luiz Saião. Então, bora lá, gente? Em relação à oração dominical. Então, o Pai Nosso, ele é uma oração para ser vivida. É uma oração que nós temos que viver em amor, nós temos que viver em intercessão constante. Então é como se você introjetasse aquela oração. Não é simplesmente a gente, eu uso a oração do Pai Nosso como Jesus, na verdade, passou essa oração como referência. Isso não queria dizer que nós tínhamos que ficar orando em repetição sempre essa mesma oração. A ideia, a estruturação da oração, ela é uma oração muito boa para a gente fazer a estruturação da nossa oração. Mas a oração, gente, antes de tudo, é interessante que antes dela sair aqui, ó, pela sua boca, ela exista dentro de você. É essa ideia da existência em oração. Ontem nós até falamos uma coisa que eu acredito que seja o marco de tudo aquilo que a gente comentou, da importância da oração. Assim como nós respiramos, que o corpo precisa dessa respiração, a sua alma precisa de oração. Então, o seu corpo precisa de respiração, a sua alma precisa de oração. E o orar é essa constância. O orar é estar conectado diretamente ao Pai, por intermédio de Jesus Cristo. Então, nós estamos aqui conectados, e eu até falei para vocês da ideia da Trindade, da Santíssima Trindade, que católicos veem essa forma, a imagem. Existe a imagem em si do Divino Pai Eterno, que seria Pai, Filho e Espírito Santo, e eu sou daqui da cidade de Trindade. Aqui a representação dessa imagem, ela tem Nossa Senhora como a quarta pessoa da Trindade. As pessoas criticam, falam, não, mas isso é um abuso. Os evangélicos, enfim. Só que a gente tem que parar para analisar também, gente, a representatividade. Nem tudo é só, porque é imagem, porque tá adorando imagem. Não, mas vamos parar para analisar a ideia arquetípica disso. Pai, Filho e Espírito Santo
e a conexão com uma pessoa, que seria eu, que seria você, que seria Nossa Senhora. Então, a gente tem que ter essa forma de refletir, que você faz parte da quarta pessoa da Trindade. Se você se conecta em oração ao Pai, você está conectado ao Espírito Santo, a Jesus Cristo, a Deus, então você está com essa conexão da Trindade. Você é como se fosse a quarta Trindade. Mas assim, só por uma questão de visualização, se vocês já viram essa imagem do Divino Pai Eterno. Que é muito tradicional aqui na minha cidade, de Trindade, Goiás, né? Caiu? Caiu o quê, gente? A conexão? Tá tudo ok aí? Voltou? Eu tô aqui, caiu o quê? Então, é muito interessante essa ideia da orar, você introjetar essa oração e andar em ação, estar em ação. Por isso, oração. Você vai observar que na Bíblia, hora nenhuma, Jesus fala assim, ó, vamos neste momento orar. Hora nenhuma. Nesta ocasião aqui, quem perguntou sobre oração, de como devemos orar, foram os discípulos. Aí Jesus falou de uma forma de oração, mas Jesus ele não tinha esse hábito de ficar orando em público, orando nas sinagogas, orando. Jesus não tinha esse hábito. Quando ele orava, ele ia para um monte, ele orava em secreto. E quando ele chegava em alguém para curar aquela pessoa, ele já chegava determinando. Ele já chegava determinando a cura, ele já chegava colocando as mãos, ele já chegava expulsando demônios. Então, quando você ora e você vive em oração, você não precisa chegar e orar para determinada situação. Você já chega em ação, porque você em si já é uma oração. Entendeu? Então, é muito profundo isso. Eu travei meu cérebro ontem com isso aqui, porque eu parei para pensar, gente, é isso, Jesus mesmo, ele não tinha essa habitualidade, porque ele orava, mas ele orava em secreto, ele orava na sua intimidade, é o que a passagem está aqui falando. Essas passagens vêm justamente criticando a postura daquelas pessoas que são religiosas ao extremo, ao ponto de falar muito que eu sou religioso, orar muito, apregoar, fazer ofertas, aparecer, ter aparência de religiosidade, mas na verdade no seu íntimo não vive. Então a oração, antes dela sair em ação das minhas mãos, ela tem que existir dentro de mim. Eu tenho que vivenciar esse orar. É existir em mim, é existencial. E aí a Gleide ainda nos ajudou, assim, teve uma visão brilhante. Quando fala, entra no seu quarto, entra na sua intimidade, entra no seu íntimo, entra no seu coração. A porta do seu coração é Jesus. A porta do seu coração é Jesus. Bate nessa portinha, entra. Tem uma passagem aqui que fala que a porta do seu coração, a porta é Jesus. Por meio de Jesus, a porta. Jesus é a porta, é esse local onde você vai entrar e ter intimidade com o Pai. Então busque essa existência intercessora, esse viver em amor, esse viver em oração. E quais são as condições para a oração? Nós podemos orar ao Pai, nós chegamos em nome do Senhor Jesus, nós chegamos ao Pai a partir do Senhor Jesus, né? Nós temos Jesus como nosso intercessor, ele é o nosso advogado, nós oramos a Ele, nós oramos também diretamente ao Pai, mas quem intercede por nós, quem leva as nossas orações ao Pai é Jesus. Devemos orar como? Crendo, porque o que está sendo criticado aqui nessas passagens é justamente esse formalismo, essa religiosidade, de muitas das vezes você se colocar em oração, mas por um ritual, por um formalismo, para uma pessoa ver, para querer aparecer, com repetição de palavras. Ore crendo, crer. Se você orar por orar, a gente até viu ontem que é uma oração desprovida de poder. É jogar palavras ao vento. Segundo a sua vontade, a gente tem que aprender a orar
segundo a vontade de quem? Não é só segundo a sua vontade. Não é orar porque eu quero. É orar para que a vontade do Pai seja concretizada na minha e na sua vida. Orar com mãos limpas e orar com mãos santas. Orar com fé, em nada duvidando. Orar sempre com a permanência em Jesus. Nós devemos permanecer em Jesus. Então, assim, eu até estava comentando ontem isso com meu esposo. Falei assim, amor, eu acho tão estranho as pessoas falarem, você aceitou Jesus? Eu nunca gostei dessa expressão. Eu até comentei isso com vocês, né? Você aceitou Jesus? E aí eu sempre fiquei muito instigada com isso, mas hoje eu entendo. Mas muitas das pessoas aceitam da boca para fora. E dentro de uma instituição, dentro de uma igreja, quando a pessoa vai até a frente e fala que agora eu aceitei Jesus, gente, por quê? Jesus, ele nos aceitou a todos. Jesus já morreu por todos nós numa cruz. Mas aí, o que faz esse diferencial? Nós todos somos filhos de Deus, nós todos somos filhos do Pai. O ato de aceitar Jesus é quando você toma a opção, a decisão de andar segundo os propósitos de Jesus, segundo a forma com que Jesus andou. Então, falar que eu aceitei Jesus porque eu aceitei agora uma religião para minha vida, isso não quer dizer absolutamente nada. Agora, se eu passo a caminhar conforme os passos de Jesus, amar como Jesus amou, tem até uma música que fala, né? Andar como Jesus andou, falar como Jesus falava. Se eu passo a ter Jesus como meu modelo, eu passei a aceitar Jesus mesmo. Se você vai até na frente de uma igreja, fala que aceitou Jesus, mas continua vivendo de forma contraditória aquilo que Jesus estabeleceu, cá entre nós, você não aceitou. Você passou apenas por um formalismo religioso. E é justamente isso aqui que está sendo criticado. Então a gente tem que tomar muito cuidado para andar em conformidade com aquilo que Jesus estabeleceu. E muitas das vezes as pessoas falam que aceitam, mas vão começar a entender agora. Vão começar a entender agora quem é Jesus. Como que você fala que você aceita Jesus na sua vida se você nem sabe quem é Jesus? Se você nem sabe se portar como Jesus andava, falava, orava. Então, como que você fala que aceita? Você não aceita nenhuma pessoa nas suas redes sociais se você não sabe quem a pessoa é. Como que você fala que você aceita Jesus na sua vida se você não sabe quem é Jesus? No momento em que você passa a modelar a pessoa de Jesus, que você de fato sabe quem é Jesus, e por essa razão nós estamos estudando o Evangelho, nós estamos aceitando Jesus todos os dias das nossas vidas. Porque um aceitar Jesus é um aceitar Jesus constante em nossas vidas, porque nós estamos em processo de feitura, nós estamos em processo de busca de sermos santos como Jesus foi. De aperfeiçoar nossos passos como ele caminhava, como ele andava, como ele fazia, como ele existia. Como aquela pessoa, Jesus é aquela pessoa que fez tudo certo, ele era desprovido de pecado, do pecado original, ele se fez homem e se materializou entre nós. Se você tem que ter alguém para modelar, que seja Cristo. Você pega a Bíblia e vai estudar o Evangelho para você entender quem é esse modelo de homem. 100% homem, 100% Deus que esteve na terra. Para que você está buscando modelar, seja lá quem for, se o maior modelo que existe é Cristo? É inconcebível nós conhecermos a vida de tantas pessoas, nós conhecermos sobre tantas celebridades, saber de tantas fofocas e não saber da vida de Cristo. E não modelar Cristo. É inconcebível se eu e você um dia dissemos e professamos e proclamamos perante uma igreja que aceitamos a Cristo, se nós não sabemos quem é Cristo, se nós não sabemos das histórias de Cristo, se nós não vivemos aquilo que apregoamos. Tá caindo? É porque eu tô empolgada. É por isso que tá caindo. Você sabia dessa história que tem isso? Se a gente empolga, cai. Não pode.
Tá de boa aí agora? Falaram que a internet aqui tava tão boa, agora tá falhando. Tá ok, pessoal? Posso continuar? Tá baraba. Devemos permanecer, então, em Jesus. Tá ok aí? Tá caindo? Tá ok. Obrigada, Gleide. E quais são as instruções do Senhor para a oração? Quais são as instruções do Senhor para a oração do Pai Nosso? A quem devemos orar? Quando a gente pega o Pai Nosso, já começa, né? Pai Nosso. Então tá ok. Tem gente falando que tá ok, gente. Por quê? Nós devemos orar ao Pai. E como eu disse para vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque Jesus é o que nós temos de próximo. É o que nós temos de concreto. É o que nós temos de exemplo, palpável, perceptível. É o que nós temos de modelo. Então, nós temos Jesus como nosso intercessor ao Pai. E onde devemos orar? Aqui na Bíblia fala no quarto, fala em público, mas critica esse orar em público extravagante. Critica esse orar em público para as pessoas verem, só para aparecer. O orar em praças, o orar em igrejas, só para aparecer, com muitas palavras, com repetições em vão até, porque você não vive nada daquilo que você está falando. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas a prioridade é, ore, tenha essa intimidade, gente. De nada adianta, assim, olha, eu não sou contra a igreja não, viu, gente? Inclusive esse final de semana, se Deus quiser, eu vou lá na minha igreja e tal, eu e meu esposo. Mas, por exemplo, é muito bom ali o ato de estar em comunhão, todos nós estamos reunidos, adorando ao Pai, é algo que me agrada muito, é algo que meu coração se alegra, eu gosto do louvor, eu gosto da adoração, eu gosto ali de estar em comunhão, de ouvir uma boa palavra, isso é muito bom, é orar em público. Mas isso não nos tira não é nem obrigação, gente, mas deveria até ser, sabe? A obrigatoriedade de ter essa comunhão com Cristo, de buscar essa intimidade, não deveria ser obrigatório. Você deveria fazer isso de forma genuína, mas até você ter essa habitualidade, até você sentir essa necessidade, talvez você vai ter que se fazer de forma disciplinar, assim, até isso se tornar um hábito. Nós deveríamos ter por hábito a oração íntima com o Pai, esse estar em oração. E não é assim, vou dedicar 1 hora do meu dia em oração. Não é isso não, gente, é 24 horas mesmo. Porque na hora que você entende que a sua vida é uma oração, é estar, é andar, é viver, é respirar em oração, você não precisa mais dessa neura de vou dedicar um determinado momento para Deus, porque a sua vida é para Deus. As suas ações são para Deus. Tudo aquilo que você faz, você já faz implementado de acordo com aquilo que Jesus estabeleceu. Você já faz sempre com essa visão de agradar o coração do Pai. Então você leva a sua vida em oração, tratando bem o seu irmão, tratando bem o seu familiar, trazendo uma boa palavra àquele que precisar, trazendo uma ajuda àquele que precisar, desempenhando bem as suas atividades, não tendo preguiça, não mentindo, não procrastinando. Então, assim, tem uma sequência de nãos que é colocando a sua vida em ação e você vai estar em oração. E pelo que nós devemos orar? Pela honra do Pai. Nós devemos orar para que venha o seu reino até nós, né? Para que a sua vontade seja feita, não é a minha, não é a sua, não é a nossa, é a vontade do Pai. Para que as nossas necessidades diárias sejam atendidas. A gente até viu sobre isso ontem. Se Deus Pai Todo-Poderoso não deixa faltar alimento aos pássaros, não deixa faltar roupa aos lírios do campo, quanto mais a mim e a você que somos coroa da criação. O Deus Pai criou todas as coisas e nos coroou no 6º dia. No 7º dia, Ele nos deu o desfrute. Então, Ele criou todas as coisas para nós, as nossas necessidades diárias
elas serão supridas no Pai. Se nós tivermos fé, se nós tivermos atitude, né? Porque não é só esperar que o pão caia do céu, né, gente? Como eu acabei de dizer, a oração é orar em ação. Deus te capacitou, Deus te deu muitas capacidades, inclusive, para você fazer e acontecer, tocar o terror na terra. E nós temos a oração do Pai Nosso também, deixa aqui bem claro que nós devemos orar pelo perdão dos nossos pecados. Sim, nós já fomos perdoados. Jesus morreu por nós lá numa cruz. Todos nós fomos perdoados, limpos, lavados dos nossos pecados. Mas isso não quer dizer que você pode continuar pecando incessantemente. Nós somos pecadores por natureza. Nós somos falhos por natureza. A nossa tendência é para o mal. A nossa tendência é para o pecado. Normal, né? Assim, é uma coisa que tá na natureza humana. Não tem como a gente negar a existência disso. Mas tem como a gente negar a existência do pecado em nossas vidas. A natureza em si é pecaminosa, mas nós podemos sim buscar cada vez mais nos libertar do pecado. Por quê? O pecado, gente, ele te distancia de Deus. Então tem gente que fala assim, mas nós já fomos todos perdoados por Cristo. Sim, nós fomos perdoados por Cristo, nós temos essa consciência disso, fomos remidos dos nossos pecados, justificados, salvos e etc e tal, mas o pecado, ele te distancia de Deus. Quanto mais você peca, mais seu coração se escurece, sabe aquilo que a gente fala para criança? Mais seu coração se escurece, mais impenetrável fica a luz. Você vai se distanciando cada vez mais de Deus. Vai se distanciando cada vez mais de sentido para a sua vida, de clareza para a sua vida. Então é interessante que nós venhamos sempre a orar, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo para que Deus nos liberte dos nossos pecados, embora nós já temos consciência de que somos perdoados. Mas o ato de confissão, o ato de confessar, ele é para você, ele não é para Deus, não. Deus, ele já te perdoou. O ato de você se arrepender, isso vai gerar libertação dentro de você. Isso vai gerar refrigério para sua alma. Isso vai gerar limpeza, purificação. Então você ora pedindo o perdão dos seus pecados, a purificação dos seus pecados. Confessa isso. O ato de você confessar, você já foi perdoado. Mas confesse. Nós também devemos orar pedindo o quê? Proteção contra o mal, mas nos livrai do mal. Não é assim que está na palavra? Mas livra-nos do mal no Pai Nosso. Então nós devemos orar sim pedindo essa libertação do mal, essa proteção contra o mal, porque a gente já até falou sobre isso. Mas olha, a gente vai ficando meio que maçante em algumas coisas, mas eu acredito que a ideia é essa mesma, até se interiorizar, até você passar a viver isso. Nossa luta aqui não é contra essa carne mais, é contra os principados e potestades deste mundo tenebroso. Então existem coisas que a gente não vê, mas o mal está ao derredor. O mundo ainda, aqui no mundo jaz o maligno. Então a gente tem que pedir proteção sim ao Pai contra o mal. E como nós devemos orar? Do jeito que você quiser? Tô nem aí, eu tenho intimidade com Deus, eu oro do jeito que eu quiser. Não, você com certeza não precisa de orar lá com aquela formalidade toda que normalmente as pessoas oram em igrejas, né, em templos e tal. Algumas pessoas oram assim porque querem orar também, deixam elas, né? Deixa as pessoas em paz se elas querem orar com formalidade, cada um ora com aquilo que tem. Mas nós temos que ter o quê? Respeito. Você não tá falando com qualquer pessoa. Você não pode deixar de reconhecer que Deus é soberano. Você não precisa de vir com beneplácitos, excelência, meritíssimo para Deus, nada do sentido. Mas também você não precisa de falar, cara, qual é a tua? Sei lá, talvez a pessoa também vai ter esse tipo de linguagem. Mas é interessante que a gente tenha respeito. É interessante que a gente não venha com repetições, com vãs repetições, só para enfeitar a oração. Porque, gente, Deus sabe. Na verdade, Deus não precisa nem que a gente fale, né? Ele já sabe de todas as coisas. Então, seja
o mais próximo do que você é mesmo, sabe? Eu já me peguei algumas vezes, assim. Bom dia aí pra quem foi entrando, minha sogrinha, o Gui, a Área, IFN, Área, tem uns nomes que fica difícil de entender. Eu já tive um pouco disso, de ser formal, sabe, orando. Altair sumido, bom dia. Mas hoje não, sabe? Eu já falei isso pra algumas pessoas aqui, os que já me acompanham há mais tempo sabem. Chama Deus pra tomar um café da manhã com você, sabe? É uma conversa informal, conversa com ele, troca uma ideia. Você não precisa de ficar buscando palavras bonitas, porque ele sabe que você está tentando buscar palavras bonitas. Você não precisa tentar ser uma coisa que você não é, porque ele sabe quem você é. Às vezes a gente esquece disso, né? E aí a gente fica tentando tapar o sol com a peneira para Deus, que é uma luz que tudo vê, que tira o oculto, né? Que tira as coisas do oculto. Às vezes fala até no pensamento, e é isso, Gui, eu tava explicando mais sobre isso no início, né? Sobre o ato da gente andar em oração, viver em oração. Então, é o mais natural possível, é o mais natural mesmo que vai ser a verdade. E diante de Deus é que você deve orar. Você tem que ter essa consciência de que você está orando é diante de Deus, não é diante de homens. Para homens te ver como a sua oração é bonita, como você é letrado, como você fala bem. Você está orando é diante de Deus. Então, saiba como é a sua oração com respeito, reconhecendo quem Deus é, a soberana presença do Pai, sem vãs repetições e com essa consciência de que você está diante de Deus, não é diante dos homens. Para você não querer ficar aparecendo para homens. É homem que fica precisando da sua aprovação. É homem que vai querer falar se você foi bem ou não. Deus, ele não te julga, ele não tem isso, essa pequeneza que nós temos de mentalidade, sabe? A gente tem que ser sincero, é isso mesmo, sincero com Deus, Gui. Tá, e a oração dos discípulos? Como os discípulos deveriam então orar? Que é essa oração do Pai. Os filhos oram ao Pai Nosso. Os adoradores santificam o seu nome. Santificado seja teu nome. Os submissos, venha o teu reino. Essa posição de ser submisso, de chamar o reino de Deus para a terra, né? Servos, nós temos essa posição de servos, de falar para Deus, Pai, que seja feita a tua vontade. Embora muitas das vezes a gente queira atropelar Deus com as nossas vontades. É até por isso que a gente tem que viver pedindo perdão mesmo. A oração como necessitados. Necessitados porque nós precisamos do pão nosso de cada dia. Nos dai hoje, Senhor. Então nós temos que ter essa postura de necessitados. Nós temos que ter postura de pecadores. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas. Nós temos que ter postura de fracos. Não nos deixei cair em tentação. Não nos deixei cair em tentação, por quê? Porque nós somos, sim, bem fraquinhos, né? Nós somos fragilizados. Nós temos que reconhecer que o que nos sustenta não é nós, não é esse corpo. O que nos sustenta é o nosso espírito. E o nosso espírito, ele deve estar bem constrito ao espírito do Pai. Nós devemos orar como carentes, sim, carentes, de quem pede para o Pai. Pai, me livra do pecado. Pai, me livra do mal. Pai, me livra desse medo que eu tenho. Me livra dessa insegurança, de todas as coisas ruins que existem. Então, nós temos que orar ao Pai como filhos carentes, pedindo proteção. Um pai normalmente faz isso, não é? Proteger o seu filho. Então, nós temos que pedir também dessa forma. Livra-nos do mal. Que mal, hein? É só espiritual? Será que nós só temos mal espiritual? Só existe... Porque a gente tem uma tendência muito grande a espiritualizar todas as coisas. Isso é coisa do mal.
Oh, se tudo fosse coisa do mal, o mal estava mais poderoso do que o próprio Deus nessa história toda, né? Porque ele tem um poder fora do normal. Não é a gente que faz, é coisa do diabo. O diabo, inclusive, já tá meio grilado, porque tem coisa que ele não fez, ele já tá precisando de um advogado. Pô, o povo até fala, né, que os advogados vai tudo pro inferno. Mas é o povo que é cheio das piadinhas, né? Porque eles acham que eles têm... são juízes. O que a gente comentou também na live de domingo, né? Que eu e o Leandro fez sobre céu e inferno. Aí as pessoas começam a julgar e acham que tem a capacidade de falar: fulano vai pro céu, fulano vai pro inferno. Se vocês querem entender melhor sobre céu e inferno, eu sugiro que veja a nossa live, que ficou salva, tá aqui no IGTV, tá salvo lá no YouTube também. E domingo que vem, às 10 horas da manhã, se não surgir nenhum imprevisto, nós teremos a continuação da live sobre céu e inferno. Só para dar um spoiler aqui. Nós, então, não temos que pedir a Deus para nos livrar do mal e esse mal ser só o diabo. Esse mal sou eu. Esse mal é você. Senhor, me livra desse mal, dessa pessoa que aparece perto de mim com essa quantidade de informações que acabam me desviando do propósito, me desviando do caminho. Existe a oração que a gente pede para Deus nos livrar de uma má consciência. Às vezes você tem pensamentos estranhos, pensamentos ruins. Você tem que pedir para Deus te libertar disso. A gente tem que pedir para Deus nos libertar de um coração incrédulo, de um coração que vê as coisas. Vendo, acredito, mas se eu não ver, eu não acredito. A gente tem que pedir para Deus nos libertar desse coração que precisa de ver para crer. E a fé é justamente acreditar naquilo que não se vê. Então a gente tem que pedir para Deus nos libertar desse coração incrédulo. Temos que pedir também para Deus nos libertar dos maus sentimentos. Que às vezes a gente tem vontade de pedir para Deus matar o nosso inimigo. O Gui disse aqui, ó, o pior inimigo é nós mesmos. Sim, nós nos tornamos diabos, né? A gente tem essa tendência a ser muito mal. E aí a gente tem que pedir para Deus nos libertar desses maus sentimentos que nós temos, porque isso não é algo bom, gente. Jesus, ele fala pra gente amar os nossos inimigos, porque amar quem a gente ama já é muito fácil. Amar quem a gente ama, qualquer pessoa faz, até quem não acredita em Cristo. Que Cristo veio para nos salvar, que Cristo nos ama, que Cristo salvou a todos nós. Então, nós temos que nos libertar de sentimentos ruins. Me livra do mau humor, a Gleide disse. Gleide, isso mesmo. Me livra de toda obra maligna. Existem também, gente, obras malignas. Existem pessoas que estão, maquinando o mal. Infelizmente, nós vivemos em um mundo onde ainda existem várias pessoas dessa forma. Então a gente tem que pedir também para Deus nos libertar dessas obras, conspirações malignas. Nos livrar de más companhias. Nos livrar de más companhias. Porque assim, tem gente que não tem como. Sabe quando a gente fala assim, só Jesus na causa? Só Jesus na causa é só Jesus mesmo. Você não tem que ficar na companhia de certas pessoas que você já viu, que só te levam para baixo, que só vão te levar, só vão desviar o seu caminho. E às vezes a gente fica insistindo em fazer com que pessoas dessa estirpe muda. Só que eu vou te falar uma coisa, essa pessoa que não quiser mudar, ela não muda. E você tá jogando pérolas aos porcos. E sabe o que os porcos fazem? Quebra essas pérolas lá com as patinhas deles, sangram, se machuca ainda. Culpa você de ter ficado machucado. Então fica na sua, cuida da sua vida. Pedir para Deus também nos livrar de toda forma do mal que a gente não vê, do mal com aparência de coisa boa, que tem demais. Então a gente tem que pedir para Deus sempre esse olhar antenado. Por isso que a gente tem que estar ligado no Wi-Fi de Deus. Você tem que estar conectado no Wi-Fi de Deus para quando aparecer um vírus no seu caminho, ele acionar alerta, alerta. Gente, mas isso foi uma boa visualização agora. Até eu gostei, Deus. Valeu aí. Valeu aí, Pai, pela inspiração. Então, nós temos que estar conectados ao Wi-Fi de Deus, pega o código, para quando aparecer o mal, aparecer aquele alerta do vírus.
Foge disso, cai fora disso, deixa isso. Modo de que você tá querendo viver nisso? Então é isso. Tô aqui olhando as horas. E o que Deus irá nos recompensar se nós andarmos de acordo com a sua palavra? Na verdade, a gente não deveria se preocupar com isso, até porque nós já temos a vida, né? Que é muito boa e agradável, tudo que Deus criou foi para nós. Então, nós já somos bem recompensados, se for pensar bem. Nós é que somos muito ingratos, né? Não temos essa habitualidade de agradecer por todas as coisas boas que Deus já nos deu e nos dá e nos dará, porque já nos deu a vida eterna. Mas Deus irá recompensar as obras boas de cada pessoa. Isso está na Bíblia. Deus irá recompensar a hospitalidade. Uma pessoa chega na sua casa, gente, tem tanta gente que não tem noção nenhuma para isso, né? Uma pessoa chega na sua casa e você não oferece um copo d'água, sabe? Uma pessoa chega na porta da sua casa falando, aqui no interior isso é muito comum, falando que quer uma comida, que precisa de alguma coisa, você tem, mas você não dá. Pelo amor de Deus, que tipo de cristão você é? Eu fui criada, né, nessa ideia muito da doação e da hospitalidade, porque a minha avó não existe. Eu acho até meio passado de hospitaleira. Ela tinha que criar um hospital para ela, para cuidar de todo mundo. Uma creche, uma clínica, qualquer coisa nesse sentido. Mas tinha, sabe? Mas nós temos que ser assim, amáveis, receptivos. Tem dia que a gente não tá legal, né? Tem dia que a gente não consegue ser tão receptivo, mas a tendência natural nossa, gente, tem que ser essa, de desempenhar esse caráter de quem é hospitaleiro, sabe? De agradar as pessoas, de receber bem as pessoas, de ser educado. Deus irá recompensar pessoas assim. Os que sofreram por sua causa, os que sofrem por causa de Jesus, porque quantas pessoas, os discípulos mesmo, tiveram mortes complicadíssimas, né? Mortes terríveis. Quantas pessoas já não morreram por conta do nome de Jesus, igual naqueles países que é inconcebível falar de Jesus. As pessoas são mortas porque estavam levando o evangelho. Quantas pessoas a gente sabe que foram perseguidas e morreram pela causa de Jesus? Essas pessoas serão recompensadas. A Michelle disse, já levantei meia-noite para fazer janta para um morador de rua com fome. Aí, fiquei na boca do povo, uma coisa assim, eu imagino, porque o povo é ruim demais, além de não fazer, ainda fica falando mal das pessoas que fazem. Normalmente quem fala mal é quem não faz. A obediência e a fidelidade. Quem for obediente à palavra do Pai, fiel à palavra do Pai, aos caminhos de Jesus, também será recompensado. Aquele que a cada serviço prestado, a cada serviço desempenhado, aquilo que você faz. Se eu tô fazendo isso aqui, gente, isso aqui é um serviço. Se você faz com essa consciência de estar agradando ao coração do Pai, de tomar esse cuidado, de não falar o que não deve, né? Então, assim, na sua hora, no que você desempenha, eu vou terminar aqui e vou fazer meu almoço. Faz com carinho. Então, tudo que você for fazer, cada serviço que você for fazer, você faz com amor, você faz com dedicação, porque você está servindo ao próximo. Gente, parece utópico, parece filosófico, mas isso é o amor de Deus. O amor de Deus é assim, é essa poesia, essa utopia que infelizmente muitos esqueceram, porque o mundo agora ele vive na esperteza. E não é isso que Deus quer para nós. A cada serviço desempenhado não é no interesse. Não é no interesse, é na doação, é no servir. Servir ao próximo, servir ao irmão. E Deus vai te recompensar por você ter esse tipo de atitude. A recompensa na verdade, nós já temos, mas Ele ainda lhe concederá mais. O amor aos inimigos. Quem ama aos inimigos também terá a sua recompensa. Aqui está escrito isso na Bíblia, tá? Então, aprenda.
Aprenda a amar os inimigos. Gente, falar pra vocês que eu tô sem café até agora. Meu estômago, tô tomando água pra ver se a fome passa. Ai, porque eu tinha que tomar um remédio e aí eu não podia comer enquanto não passasse meia hora. E aí eu já tinha que começar a live. Tá. Que mais? Deixa eu ver como está aqui nosso tempo. Estamos ainda com tempo. O que Deus quer em primeiro lugar, gente? O que Deus quer em primeiro lugar? Em primeiro lugar, Deus quer a nossa reconciliação. Reconciliai-vos. Em primeiro lugar, Deus quer que nós busquemos o reino de Deus. Aqui são coisas que estão no primeiro lugar, então todas essas coisas estão no primeiro lugar. Tudo isso deve ser prioridade na minha e na sua vida. Primeiro, reconciliação. Reconciliar com seus irmãos, né? Reconciliar com aqueles que você vê que tá carregando mágoa, má água, que te amarga, que te adoece. Buscar o reino de Deus sobre todas as coisas. Primeiro buscar as coisas do alto e as demais coisas vos serão acrescentadas. Parece isso já algo repetido, a gente fala e parece que não entroniza, não para analisar. Se você busca as coisas do Pai, se você busca as coisas do alto, as demais coisas vos serão acrescentadas. Acredite nisso, tome posse disso, viva isso. Primeiro, julgar a você. Primeiro, você vai julgar você mesmo. Você vai olhar para dentro de você, para você se colocar na posição de pedir perdão, de pedir confissão e de limpar o seu interior. Então você julga a si mesmo e aí você pede para Deus esse perdão, gera em você essa confissão gera em você essa limpeza. E essa limpeza do seu interior vai te deixar mais leve, vai te deixar mais acessível àquilo que é do Pai. Quanto mais limpo você tiver, mais proximidade com as coisas do Pai você terá, mais visão das coisas do Pai você terá, mais clareza com o Pai você terá, mais intimidade, mais feeling, sabe? Aquele negócio de pegar as coisas no ar. Mas por quê? Porque você tá em intimidade, né? Você tá em intimidade, você tá conectado. Então aí fica muito mais fácil funcionar essa conexão aí com o Pai. Essa conexão que hoje nós hoje fica falando conexão, gente, mas é comunicação, é a comunhão com o Pai. Primeiro, cuidar da sua família. Vai cuidar da sua família. Primeiro, dar ao Senhor. Primeiro você tem que dar ao Senhor. Todas as coisas que nós fazemos com essa ideia da oferta ao Senhor. A sua vida tem que ser uma oferta ao Senhor. Não tô falando de dízimo, não tô falando, apesar que eu gosto que vocês me dêem o dízimo aí, ó. Aperta no coração, esse coração aí é o dízimo que vocês me dão, tá? Esse dízimo, ele é viável. Outros dízimos, nem tanto. Então, aprender a ofertar, a doar ao Senhor as primícias, o melhor da sua vida. Então, quando você aprende que a sua vida ela é uma oferta ambulante, você aprende a fazer o que é melhor sempre, porque tudo que você está fazendo, você faz com essa consciência de que você está doando ao Senhor, você está ofertando ao Senhor. Primeiro ser provado e depois servir. Primeiro ser provado e depois servir. Então, essa parte aqui do ser provado, isso é isso pega, né? Mas se a gente parar para analisar, muitas das vezes nós passamos, você vê que o próprio Cristo, né? Ele passou ali pelo deserto, ele foi batizado, ele passou pelo deserto, ele foi tentado, ele foi provado pelo diabo e depois ele foi servir. Então, nós temos que passar por essa experiência do deserto, nós temos que passar por essa experiência de ser tentado, de ser provado, de ser disciplinado, para sermos aptos a servir. A sua vida, o seu testemunho de vida, os seus ensinos, as suas dificuldades, essas provas pelas quais você passou, é que elas vão te dar essa credibilidade no servir, né? E primeiro trabalhar, depois colher. Então, trabalho é necessário, né, gente? O trabalho é necessário. Não é trabalhar só na igreja, não é trabalhar só na igreja. Porque às vezes, eu falo isso por mim mesmo, gente. Quando eu era católica, tanto faz. Quando eu era católica, quando eu era evangélica, hoje eu sou dos evangelhos.
Hoje eu sou dos evangelhos. Eu quero seguir o caminho que Cristo traçou. Então eu sou dos evangelhos. Eu estou estudando os evangelhos. O que acontece? Eu tinha uma mentalidade que se eu estava na igreja, Deus gostava de mim, porque eu trabalhava na igreja. Aí quando eu parei de trabalhar na igreja, isso, igreja católica. Aí quando eu parei de trabalhar na igreja católica, eu trabalhava que nem uma jumenta. Aí eu tinha uma sensação que Deus não gostava mais de mim. Gente, eu entrei num choque, num paradoxo que vocês não estão entendendo. Eu tive que fazer terapia. Eu fiquei 2 anos achando que Deus não gostava mais de mim porque eu não servia. Então a gente tem que entender que serviço, meu Deus do céu, serviço é todo e qualquer serviço. Você lava um banheiro. Você lava um banheiro com amor, com dedicação. Você não tá fazendo isso pro o filho preguiçoso, não, porque às vezes a gente fala, mas aquele menino que não me ajuda, que não sei o que, vocês que são mãe aí, né? Eu só pensei. Você não tá fazendo você tá fazendo pra Deus. Não esquece que Deus está no seu próximo. Se você quer servir a Deus, você serve a Deus através do seu próximo. Então, em todo e qualquer serviço desempenhado, gente, as pessoas hoje atendem num pouco caso. Você chega numa loja, o povo tá quase pedindo para ir embora em vez de te atender. As pessoas perderam totalmente a concepção de que o trabalho desempenhado não são para elas, é para o próximo. E o seu próximo, Cristo habita nele. A gente nem trata as pessoas bem porque a gente esquece que Cristo habita neles. Eu até já ouvi uma historinha bem interessante, mas eu acredito que agora não vai dar tempo. Então, você primeiro trabalha. Você primeiro vai trabalhar no que você fizer, todo tipo de serviço que você fizer com amor ao Pai, honrando os princípios, é claro, né, gente? Tem serviço que não sei. Depois você vai colher. É a lei da semeadura, tá? É natural, isso é de Deus. Você colheu, ou você planta, você colhe. Vocês viram o tomatinho que eu colhi esses dias pra trás? E olha que eu nem plantei assim tão propositalmente. Eu peguei uma água que tinha umas sementinhas de tomate, joguei ali na terra e nasceu o tomate. Olha aí. E aí eu colhi, mas eu plantei. Nossa, graças a Deus que meus filhos fazem tudo dentro de casa. Que bênção, Michele. Aí é caso de agradecer mesmo. Porque isso é algo bem difícil. Gente, como ainda não vai dar tempo da gente terminar, vai lá na 44, fica impressionado com isso. O povo não trabalha com amor. Em postinho, então, só Deus na causa. Sim, mas é porque as pessoas perderam totalmente. Que angústia que me dá, sabe? As pessoas precisam muito desse sacode. Elas perderam totalmente o brilho, gente. Elas perderam. Mas é o que eu falei pra vocês do pecado. O pecado, ele te distancia cada vez mais de Deus. Ele vai te distanciando dessa concepção, dessa visão para o outro. Então, como o próprio nome diz, ele te distancia de Deus, ele te distancia do irmão. Você começa a querer só buscar recompensas, você começa a ficar imediatista, você pensa só em você. Tá tudo errado, tá tudo errado. E aí as pessoas são, nossa, não, mas eu vou na igreja, não adianta porcaria nenhuma. Se você vai na igreja e continua tendo as mesmas atitudes, se você não levar a sério aquilo que Cristo estabeleceu para sua vida, gente, é viver em amor. Olha, só isso aí, só de você entender que viver em amor é viver em amor. Viver em amor, o que você tem feito? Você tem vivido em amor? Isso é um regramento básico. Você está trabalhando em amor? Você está falando em amor? Você está postando as coisas aqui no celular em amor? Você está pensando no seu irmão em amor? Você está servindo em amor? É esse básico. Se você parar para analisar, você está se alimentando em amor, porque você tem que se amar, você tem que se cuidar. Você está se cuidando em amor? Você está estudando em amor? Sabe? É o básico do compromisso que as pessoas esqueceram. Aí, como a gente ainda vai ficar pendente aqui um tópico, e as perguntas, eu vou contar a historinha pra vocês. A historinha, que é uma história bem interessante, gente, assim, pra vocês fazerem uma análise. Quem contou essa história, a primeira vez que eu ouvi, foi o Padre Léo. Não sei se vocês chegaram a conhecer, ele era da Canção Nova. Uma bênção de pessoa, uma benção. Se vocês tiverem interesse, ainda compensa muito ouvir, tem muita pregação dele boa na internet. Nossa, mas que coceira, fica a poeira.
Aí fica ventando e fica dando uma coceirinha. Aí, o que sucede? O Padre Léo, uma pessoa virou pra ele e falou assim, padre, mas lá em casa, ai, é o fim do mundo, lá em casa tá tudo bagunçado, né? Eu não lembro direito a história, gente, assim, totalmente. Mas aí o Padre Léo pegou e falou assim, meu filho, mas é porque você não entendeu que Jesus tá no seu irmão, você ainda não entendeu que Jesus mora na sua casa. Aí ele, o quê? Lá em casa? Da onde que Jesus mora lá em casa? Lá em casa, a minha esposa é assim assada. Aí falou mal da esposa. A minha sogra mora lá em casa, é assim assado. E o meu filho tá todo tatuado. A minha filha só usa mini saia. E é uma resmungona, e é uma reclamona. E eu sou um cachaceiro mesmo. E o senhor tá falando que Jesus mora lá em casa. Meu filho, eu tô te falando, Jesus mora lá na sua casa. Aí, pobre não pode ter rinite, né? Mas a gente tem. Aí, o que aconteceu? Ele pegou e falou assim, mas se o senhor tá falando, né? Eu vou olhar isso, vou ficar atento com isso lá em casa. O senhor tá falando que Jesus mora lá em casa. E aí, ele começou a ficar prestando atenção, né? E como ele ficou meio ressabiado, porque Jesus mora na minha casa, ele começou a tratar todo mundo bem, né? Ele falou assim, sei lá quem que é Jesus aqui nessa história, né? Então, vou tratar bem. Aí, tava tratando bem todo mundo da casa, e aí eles começaram a perceber aquilo, né? E falou assim, mas meu pai não tá normal não, né? Estão vendo mesmo o que ele tá fazendo? Ai, será que ele vai morrer? Ele deve estar doente, ele não tá normal não. Sei lá, meu pai tá muito estranho, mas, tadinho, ele tá fazendo tanto bem pra gente, né? Vamos tratar ele melhor. A esposa achou que ele tava tratando... A esposa também achou que tava sendo muito bem tratada, mudou o tratamento com ele. A sogra também, e aí todo mundo dentro daquela casa foi mudando de tratamento. E aí, beleza, né? Um belo dia depois da família tá em paz, porque o homem cismou que alguém da família era Jesus, né? Começou a tratar todo mundo bem e todo mundo começou a se tratar bem. Consequentemente, aquela família toda, pro espanto daquele padre, estava na igreja. Aí ele pegou e viu, né? Ficou assim encantado. E aí ele pegou e não via a hora daquela missa acabar para poder conversar com aquela família, né? Aí quando ele chegou naquela família, o padre foi e perguntou, nossa, tô muito feliz de verem vocês aqui, né? Que bênção, vocês todos reunidos aqui em família e tal. Aí ele, sim, padre, estamos todos aqui. Mas nós estamos todos curiosos. Afinal de contas, quem é o Jesus na nossa família? Quem é o Jesus da nossa família? E aí o padre foi e falou assim, Jesus está em cada um de vocês. Por isso é que vocês tiveram essa transformação. Mas essa transformação, olha, eu chego a arrepio. Essa transformação, ela só vai existir no momento em que você passar a enxergar Jesus em cada irmão. E a transformação aconteceu. Então é isso que a gente tem que fazer, moral da história. A gente tem que, se a gente quer transformação ao nosso redor, a gente tem que ver